Bom dia, tá começando mais um episódio da Loleri, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia pra você que tá aí ouvindo a gente e acompanhou a gente durante toda essa semana até que enfim sexta-feira chegou. E hoje a gente explica por que o TST afastou a responsabilidade de um supermercado por dívidas trabalhistas de um estacionamento instalado dentro da loja. Tem também nova fase da operação sem desconto, com a PF prendendo o ex-presidente do INSS. E decisão do TJSC mantendo condenação por uso de cartão furtado em 22 compras. E ainda, juiz da Bahia aposentado compulsoriamente por manter processos em casa. E decisão que garante insalubridade máxima para a técnica de enfermagem, que atuou em UTI durante o pico da Covid. E o comentário de hoje é de Renato Martoni. Ele falou assim: bom dia, este podcast é tão bom que algumas notícias vão de encontro com o meu TCC. A propósito, posso usar trechos da newsletter com as notícias no meu TCC? Claro que pode, Renato, pode sim, será uma honra nossa saber que você está citando a gente aí no seu TCC. E posta no Stories e marca a gente também lá no Instagram, viu, que a gente vai repostar. Café na mão, fone no ouvido, então bora pro episódio. A gente já começa com o direito do trabalho. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que um supermercado não pode ser responsabilizado pelas dívidas trabalhistas de uma empresa que administrava o estacionamento instalado em suas dependências. O caso envolveu uma operadora de caixa contratada pelo estacionamento Ortigosa Lobo LTDA, que explorava comercialmente o espaço de uma loja da rede WMS Supermercados do Brasil, em Curitiba. A trabalhadora buscava não apenas o pagamento das verbas pela empregadora direta, mas também a responsabilização subsidiária do supermercado. Nas instâncias anteriores, discutiu-se se o supermercado atuaria como tomador de serviços, hipótese que poderia atrair responsabilidade subsidiária em casos de terceirização de mão de obra. Ao julgar o recurso, porém, o TST concluiu que não havia terceirização, mas sim um contrato de cessão de espaço. Segundo o tribunal, cada empresa mantinha sua própria estrutura, gestão de pessoal e assunção de riscos, sem subordinação ou ingerência do supermercado sobre os empregados do estacionamento. O TST ressaltou que a responsabilidade subsidiária depende da existência de verdadeira terceirização, quando a empresa tomadora se beneficia diretamente do trabalho prestado. Como a relação analisada era de natureza estritamente comercial, o pedido não se sustentou. A Corte também apontou que reexaminar provas para alterar essa conclusão esbarraria na súmula 126, que impede rever fatos e provas em recurso de revista. Do ponto de vista prático, o TST destacou que a forma como esses contratos se estruturam e se realizam na prática é determinante. Quanto maior a autonomia real da empresa instalada no espaço, com gestão própria de pessoal e atividade independente, menor o risco de responsabilização da cedente. Para advogados e gestores, o recado é verificar se há efetiva terceirização de serviços ou apenas uma relação comercial. A decisão reforça a segurança jurídica dos contratos legítimos de cessão de espaço e delimita o alcance da responsabilidade subsidiária no âmbito trabalhista. Você aí já pensou em ter um assistente estratégico jurídico com buscas de jurisprudência e consultas de processos ilimitadas? E tudo isso com segurança total dos dados dos seus clientes, totalmente em conformidade com a LGPD. Esse é o WIT, da DOC 9, a IA jurídica com a resposta mais completa do mercado, feita para quem precisa de agilidade e confiabilidade no dia a dia. E quem é da Loleri ainda ganha desconto. Use o cupom LOLERER25 e acesse pelo link da descrição. Bora voltar com as nossas notícias com direito previdenciário. A Polícia Federal deflagrou nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga descontos associativos não autorizados aplicados diretamente em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Entre os alvos está o ex-presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto, preso preventivamente em Brasília. Segundo a investigação, associações apresentadas como clubes de benefícios inseriam cobranças mensais nos contra-cheques dos segurados, mas muitas delas não tinham capacidade real de prestar os serviços prometidos, funcionando, na prática,
como meio para desviar recursos de milhões de beneficiários. De acordo com a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão, prisões preventivas e outras medidas cautelares em diversos estados e no Distrito Federal. A suspeita é de que o esquema opere desde 2019, atravessando diferentes gestões do INSS e do governo federal, com prejuízo estimado em bilhões de reais. A apuração também envolve possíveis crimes como organização criminosa, estelionato contra segurados, inserção de dados falsos em sistemas oficiais, corrupção ativa e passiva e lavagem ou ocultação de bens, com indícios de atuação coordenada entre dirigentes de associações, empresários e agentes públicos. O caso também levanta questões previdenciárias e consumeristas sobre o controle dos descontos autorizados pelo INSS. Esses acordos de cooperação exigem rigor na análise das entidades, transparência das condições e possibilidade clara de cancelamento. Falhas podem gerar responsabilização administrativa e ações civis para devolução de valores. No âmbito administrativo, a prisão de ex-dirigente do INSS e o afastamento de servidores apontam suspeita de uso da máquina pública para favorecer interesses privados, o que pode resultar em ações de improbidade, processos disciplinares e indisponibilidade de bens. Para a advocacia, que atua com aposentados e pensionistas, a investigação reforça a necessidade de orientar os assegurados e conferir extratos, identificar descontos desconhecidos e ingressar com ações de repetição de indébito, cancelamento das cobranças e pedidos de danos morais quando cabível. Bora falar de direito civil. A 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Goiás manteve a proibição imposta ao morador que oferecia seu apartamento em plataformas como Airbnb, além de confirmar a multa aplicada pelo condomínio. O caso envolveu 2 ações julgadas em conjunto. Uma proposta pelo proprietário, pedindo que o uso fosse reconhecido como legítimo e que a penalidade fosse anulada. E a outra, apresentada pelo próprio condomínio, pedindo a confirmação judicial da proibição. A sentença, favorável ao condomínio, foi integralmente mantida pelo tribunal. Na análise processual, o TJ de Goiás rejeitou a alegação de cerceamento de defesa. O relator, desembargador Wilton Miller Salomão, destacou que a controvérsia era estritamente jurídica e já contava com documentação suficiente, dispensando prova oral. Essa conclusão segue a súmula 28 do próprio tribunal, que afirma não haver cerceamento quando o processo está adequadamente instruído. No mérito, o colegiado aplicou a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça: hospedagens de curta duração com alta rotatividade e finalidade comercial configuram modalidade atípica de hospedagem, não simples locação por temporada prevista na lei do inquilinato. Por isso, podem ser incompatíveis com edifícios cuja convenção estabelece destinação exclusivamente residencial. O tribunal ainda destacou 3 fundamentos principais: a autonomia privada coletiva, que permite que a convenção e o regimento interno limitem atividades empresariais dentro do prédio, e a destinação residencial, que é desvirtuada quando a unidade passa a receber hóspedes rotativos com finalidade lucrativa. E os direitos de vizinhança, já que a circulação constante de pessoas estranhas pode afetar segurança, sossego e privacidade. Com essa base, os desembargadores mantiveram tanto a proibição quanto a multa ao proprietário, alinhando-se à jurisprudência que vem sendo construída nos tribunais superiores. E para entender melhor esse ponto, a gente fez a seguinte pergunta: como a convenção condominial restringe hospedagem rotativa via autonomia privada coletiva, afetando segurança, sossego e privacidade? E quando a súmula 28 do TJ de Goiás permite dispensar prova oral sem configurar cerceamento de defesa? Quem responde é Gisele Freitas de Castro Carvalho, advogada pós-graduanda em Direito do Trabalho e Empresarial. Segundo o tribunal, a autonomia privada coletiva permite que a convenção e o regimento interno, aprovados pelos próprios condôminos, vinculem todos os proprietários e limitem atividades da natureza empresarial dentro do prédio. Quando o edifício é qualificado como exclusivamente residencial, a oferta de unidades por meio de plataformas como o Airbnb, com alta rotatividade de hóspedes e finalidade lucrativa, desvirtua a destinação do imóvel. Essa hospedagem rotativa impacta diretamente nos direitos de vizinhança, pois aumenta a circulação de pessoas estranhas,
afetando a segurança, o sossego e a privacidade desses moradores, razão pela qual o condomínio pode restringir ou proibir essa prática. No julgamento, a 11ª Câmara Civil afastou a alegação de cerceamento de defesa, afirmando que a controvérsia era essencialmente jurídica e que os autos já continham elementos suficientes para julgamento, dispensando a produção de prova oral. Esse entendimento segue a súmula 28 do Tribunal de Justiça de Goiás, segundo a qual não há cerceamento de defesa quando o processo está adequadamente instruído, permitindo ao juiz decidir sem necessidade de ouvir testemunhas. Bora agora com o direito penal. A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação de um homem que usou um cartão furtado para fazer 22 compras no sul do estado. O tribunal confirmou não só a pena criminal, mas também o dever de indenizar a vítima pelos valores das transações indevidas. Tudo com base no que foi divulgado oficialmente pelo TJSC. O cartão havia sido subtraído da vítima e logo depois utilizado numa sequência de operações em estabelecimentos comerciais. No recurso apresentado ao tribunal, discutia-se a validade das provas e o enquadramento jurídico da conduta, mas a corte manteve o entendimento das instâncias anteriores. Do ponto de vista técnico, casos assim normalmente são tratados como crime contra o patrimônio, especialmente na forma de furto qualificado por meio fraudulento, previsto no artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal. A lógica é simples: como não há participação da vítima nem entrega voluntária do cartão ou do dinheiro, afasta-se o estelionato, que exige engano direto à vítima, e se aproxima da figura do furto por chave falsa, categoria na qual a jurisprudência inclui o uso indevido de cartões magnéticos. Outro ponto relevante aqui é o número de operações. Foram 22 compras com o mesmo cartão. Isso costuma gerar discussão entre continuidade delitiva, que é quando vários atos são tratados como uma sequência de um único crime, e concurso material, que soma as penas de cada conduta separadamente. A definição depende sempre de elementos como tempo, lugar, modo de execução e finalidade. No caso, o tribunal manteve a condenação tal como fixada originalmente. E a decisão também reforça a conexão entre o processo penal e a esfera civil. Além da punição criminal, o réu deve devolver os valores indevidamente gastos, o que segue o modelo brasileiro de cumular pena e reparação do dano. Para a defesa criminal, o caso destaca a importância de diferenciar furto qualificado de estelionato eletrônico, tema recorrente na prática forense, e de entender o impacto da continuidade delitiva na pena final. Já para quem atua na proteção de consumidores, a confirmação da indenização reforça a necessidade de guardar extratos, registros de transações e imagens que auxiliem na individualização da autoria. E bora com o direito administrativo. O Conselho Nacional de Justiça aplicou a pena de aposentadoria compulsória a um magistrado da Bahia depois de constatar que ele manteve em sua casa por mais de 3 anos processos judiciais e documentos oficiais da vara onde atuava. Segundo o CNJ, não houve justificativa para a retirada e a retenção desses autos, o que foi considerado uma violação grave dos deveres funcionais. A decisão destaca que o juiz levou para sua residência diversos processos e papéis da unidade jurisdicional, sem autorização e sem motivo legítimo. Isso compromete a guarda e integridade dos documentos, que devem permanecer sob tutela institucional, dentro das dependências do Judiciário, para garantir rastreabilidade, controle e preservação dos atos processuais. Por isso, o CNJ entendeu que a conduta se enquadra em infração disciplinar grave, justamente pela natureza do cargo e pela responsabilidade institucional inerente à magistratura. No sistema disciplinar da magistratura, a aposentadoria compulsória é a sanção aplicável quando há conduta incompatível com a dignidade, o decoro ou eficiência do serviço público judicial. A decisão registra formalmente a infração no histórico funcional do magistrado e afasta o juiz do exercício ativo da função. Embora possa existir consequências civis ou criminais em outras instâncias, o CNJ se limitou, neste caso, à esfera administrativa. Para o Judiciário, o caso reforça que processos judiciais são documentos públicos pertencentes ao Estado e à sociedade, não ao agente individual. A decisão vem em um momento em que os tribunais discutem governança documental, digitalização e preservação histórica dos autos. E esse episódio aí funciona como alerta para servidores e gestores. Manter controle interno, auditoria e regras claras de guarda é essencial para a legitimidade e a transparência da justiça.
Bora para nossa última notícia do dia com o direito do trabalho. A primeira turma do TRT da 9ª Região manteve a decisão que reconheceu o direito de uma técnica de enfermagem lá de Curitiba ao adicional de insalubridade em grau máximo, equivalente a 40% do salário, pelo trabalho realizado em UTI durante o pico da pandemia. Ela havia sido contratada em junho de 2020 para uma UTI voltada principalmente a pós-operatórios ou oncológicos, cardiológicos e de transplante. Mas, com a superlotação das alas específicas de Covid, o setor passou a receber pacientes infectados. O laudo técnico juntado ao processo constatou que, nesse período crítico, a trabalhadora realizava atividades de contato direto e habitual com pacientes contaminados, coleta de materiais, higiene, troca de fraldas, curativos, administração de medicamentos e mudança de decúbito. Por causa dessa exposição constante a agentes biológicos, a perícia classificou o risco no grau máximo previsto pela regulamentação. O TRT-9 confirmou o pagamento do adicional de insalubridade de 40% desde a admissão, 22 de junho de 2020, até 28 de fevereiro de 2021, quando, segundo o laudo, toda a equipe já estava imunizada, o que reduziu o risco ocupacional ao patamar da população em geral. Ainda cabe recurso. Do ponto de vista técnico, o caso reforça que o adicional de insalubridade, previsto nos artigos 189 a 192 da CLT e regulamentado pela NR15, depende das condições reais do trabalho e não apenas do nome do setor. O julgamento confirma aqui 3 pontos: a centralidade da perícia para definir o grau de exposição, o reconhecimento de que o adicional máximo se aplica ao período de maior risco biológico, especialmente antes da vacinação, e os reflexos salariais, já que o valor integra férias, 13º salário e FGTS. Para outros profissionais da saúde, a decisão não cria um direito automático, mas sinaliza um critério. Quem atuou na linha de frente, com contato direto e habitual com pacientes contaminados, pode ter reconhecido a insalubridade máxima, desde que o laudo pericial comprove de forma objetiva a intensidade e a duração da exposição ao risco. E por hoje é só. Muito obrigada a você que ouviu a gente sexta-feira e acompanhou a gente durante toda a semana. Como sempre, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. E um agradecimento especial à Lara, que comentou o seguinte: bom dia, está começando mais um episódio da Loléria. Eu falo junto com o Victor em todo episódio. E por causa disso, Lara, hoje eu falei a introdução ainda mais animado só por causa do seu comentário, hein? Quero agradecer a Shirley Gomes, a Bela, a Pri, Cauã, Cibor, Renato, Lara, Gica Lopes, Guilherme, Lucilene, Hugo, Felipe Calou, Bianca Martins e Lai Tarde. Muito obrigado a todos que comentaram. Muito obrigada, pessoal. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e avalie a gente com 5 estrelas porque ajuda bastante. Compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.leri. Se cuida, bom estudo, bom trabalho, bom final de semana também e até segunda-feira.